Olá, mundo condominial. Meu nome é Wesley Nunes. E eu me chamo Marcelo Santos. E assim como nós, que somos empresários, vivemos um dilema diariamente sobre um assunto que eu já vou tocar para vocês. Vocês, como síndicos, subsíndicos, empresários que nos assistem, também têm esse mesmo dilema. Sabe sobre o que eu estou falando? Contratação de mão de obra orgânica, contratação de terceirizados e também a famosa demissão. Para isso, nada mais, nada menos do que hoje nós trouxemos a doutora Laura Vitória, que ela é especialista, posso dizer, sobre direito trabalhista? Direito trabalhista, já atua há 13 anos na área. Olha só que legal. E a Carolina Almeida, que ela é especialista em RH e contratação, não é isso? Exatamente. Então, prazer tê-las aqui e vamos fazer uma conversa bem legal. Ótimo, muito bom. Tá à vontade, Carol? Tô à vontade. Porque o Carol, eu tô sentindo você meio nervosa. Carol. Ai, não tô não, é só aparência, é só é? aparência. Tô de boa, já tô de boa, tô Então, tá bom. tranquila. Então vamos relaxar, então vamos fazer um bate-papo aqui. Quando a gente começa a falar sobre esse assunto, já é um assunto que ele é tenso desde o momento de você pensar em contratar e muito mais em demitir. Então, vamos tentar abordar esse assunto para o pessoal do condomínio, para tentar mostrar para eles que não é um bicho de 7 cabeças, embora eu ainda acho que seja, mas eu tenho certeza que vocês vão aqui mostrar que não é tanto assim. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é: realmente é um problema a contratação e a demissão, ou só é um problema porque ela é feita errada? É um problema quando ela é feita sem um suporte de pessoas especializadas, né? Por exemplo, um jurídico trabalhista. Então, é necessário ter esse acompanhamento. Porque desde a contratação, por exemplo, você vai fazer um contrato de trabalho com aquele funcionário. Perfeito. É super importante você ter um contrato ali delimitado, trazendo as funções daquele funcionário, mudança de escala, como vai ser feito. E muitas das vezes o contrato de trabalho, eles pegam aquele modelinho básico que pega na internet. Então é importante um passo a passo desde o início, desde o momento da entrevista, que a Carol vai falar um pouquinho mais aqui pra gente, mas esse contrato bem formalizado, trazendo ali o que ele vai fazer, as funções dele, mudança de escala. Um acompanhamento passo a passo, desde a contratação até a demissão. Então, na verdade, o problema não é a contratação e a demissão. É a falta de suporte qualificado para fazer com que isso seja efetivo. Com certeza. Entendi. Com certeza. Então, Carol, tô achando você ainda um pouco tensa, então vou fazer logo a primeira pergunta para você. Claro. Posso? Manda ver. No momento da entrevista, no momento que a gente, assim, tá sentindo que a gente tá tendo uma conexão com aquele colaborador, que a gente quer, com aquele candidato, que a gente acha que é uma pessoa especial para a empresa, que você consegue identificar ali qualidades dele, que ele pode, assim, criar uma sinergia com o ambiente da empresa que você tem. É o suficiente? Ou você vai me falar assim, Wesley, isso é o menos importante? Antes, eu gostaria de agradecer pelo convite, tá, gente? Muito obrigada, tá bom? Muito delicado essa parte. Então, hoje a gente procura analisar sempre o perfil antes do local do cliente, da onde essa pessoa vai atuar. Não só uma boa convivência, uma boa comunicação. Existem outras coisas, outras habilidades que a gente vai acompanhando ali com o funcionário durante a entrevista, durante um processo de treinamento, de avaliação ali, se ele realmente tem o perfil adequado para estar ali de acordo com o que se espera do meu cliente, do meu síndico. Entendi. Perfeito. No caso, assim, vamos pensar num exemplo específico de uma pergunta. Digamos que você precise de um funcionário que ele não tenha um perfil empreendedor. Porque muitas vezes você contrata uma pessoa e daqui a 6 meses ele já entendeu o seu negócio e ele quer montar um igual. Então, para nós, como empresários, muitas vezes a gente tem esse dilema de querer contratar a pessoa que não tem um perfil empreendedor. Como que a gente pode chegar para essa pessoa e tentar elaborar uma ideia, uma pergunta, um tipo de conversa para entender se essa pessoa tem ou não? Chegar para a pessoa e falar assim, ó, você vai me roubar meus clientes? É assim? Não, numa entrevista a gente pode fazer uma questão situacional. Tem pessoas que procuram mesmo a estabilidade de uma carteira assinada. Nem todo mundo está preocupado ou tem esse querer, esse desempenho, assim, de ir atrás de um negócio, de desenvolver um negócio. Então, hoje, a maioria das pessoas estão querendo garantir a segurança de uma carteira assinada. Entendi. Então, perguntar, por exemplo, como que a pessoa se vê daqui a 5 anos, dependendo da resposta dessa pessoa, você consegue entender se ele é um perfil mais empreendedor ou se é um perfil mais segurança, se elitista ou... Sim, também pergunta sobre o dia a dia, se já teve um negócio, já tem interesse em ter um outro negócio, se em algum momento, às vezes a pessoa começou a vender uma bebida em casa, tem um barzinho, tem alguma coisa, às vezes a pessoa já fala na entrevista que ela tem uma renda ali extra por fora. Então, a gente já entende que esse perfil não vai
condizer ali com o que a gente espera. Porque a pessoa vai priorizar o negócio dela, não vai priorizar A minha trabalhar. vontade é perguntar assim, você vai roubar meus clientes? Fala a verdade. Mas eu não posso perguntar. Então, no teu caso, pelo menos para roubar seu cliente, tem que ter um CREA, né? É mais difícil. Imagina pra gente não dar é tão chamar simples. para consultoria, A para pessoa fazer... acorda e fala que é síndico. Para dizer que é síndico profissional. Pra gente é muito pior. Né? Então, assim, a gente tem como base, né? A gente estava até conversando com a Carol antes, todos os síndicos prepostos na nossa empresa, a minha esposa, né, trabalhou 16 anos numa multinacional nessa área de RH, então todos os nossos prepostos faz antes um inventário comportamental, para a gente primeiro entender qual é aquele perfil Legal. daquele nosso síndico que está trabalhando com a gente, até para saber se ele é síndico mesmo, se ele poderia ser um gerente ou de repente até um zelador, que tem vezes o cara acha que é síndico, mas não é síndico, é zelador, né? Então eu gostaria de fazer a pergunta para você. Mas se comporta como síndico, mas zelador. Se comporta, ele tem posicionamento de síndico. Tem. Qual a importância desse inventário comportamental, né, para as empresas no geral? E outra coisa que eu sinto falta hoje é que a maioria das empresas não faz um levantamento criminal dessa pessoa. Né? Essa primeira pergunta é para você. Então, assim, essa parte do inventário comportamental, e depois vou perguntar para a doutora Laura outra pergunta sobre a contratação. Hoje eu atuo especificamente diretamente para a saúde na limpeza. Então, quando a gente faz desde o primeiro... Exato. Desde o primeiro contato que o meu vendedor tem com o cliente, a gente já vai fazendo um acompanhamento com ele para saber sobre o local, entender ali as necessidades, criar um perfil, elaborar tudo antes de chegar em mim. E aí a gente tem a visita técnica também, que passa por essa avaliação e a gente vai tendo ali, acompanhando o condomínio de certa forma. Então, a gente vai pegar ali o tipo de morador. Às vezes, a gente tem um condomínio que é majoritariamente mais de idoso. Então, a gente vai acompanhando todas essas questões, analisando antes. Quando a pessoa passa pelo processo seletivo, e a Laura, graças a Deus, é minha parceira nesse sentido, a gente sempre recolhe informação pertinente para passar até mesmo para o cliente. Então, nós aqui na Saúde da Limpeza, a gente sempre passa essa questão. Fazemos um levantamento da pessoa, a gente verifica os antecedentes, verifica algumas questões. Na hora da contratação, a gente vê o histórico de trabalho, de quanto tempo a pessoa ficou trabalhando. Você vê a gente tenta ver alguma questão específica. E aí, na hora de comunicar que a pessoa é a pessoa que vai estar ali entregando o serviço para esse síndico, a gente passa essas informações. Entendi. Então, é extremamente importante a gente fazer essa avaliação antes. Porque, querendo ou não, o funcionário que vai estar dentro do condomínio, ele precisa ter segurança, o síndico precisa ter segurança nele. Entendi. Então, antes disso, a gente tem que entregar ali o valor. Uma pessoa que realmente vai ser de acordo com as expectativas também do síndico. Né? Antes de você fazer a segunda pergunta, que eu sei que você quer fazer para a doutora, eu queria te fazer uma pergunta muito polêmica. E tu sabe que é comigo. Então, mas essa realmente é polêmica. Eu acho que vai ser um assunto mais delicado que a gente já tocou aqui até hoje. Vamos lá. O seguro de responsabilidade civil está em dia? Não, porque, assim, é polêmico e, assim, é complicado até para você dar uma resposta. Então, se você também não quiser dar uma resposta agora, eu vou respeitar isso de você. Perfeito. Quando você pergunta sobre antecedência criminal, toca num tema que a gente nem é no motivo do nosso tema. Sim. Mas você acredita na recuperação penal de forma de dar uma segunda chance para as pessoas profissionalmente, independente da posição que ela vai exercer dentro de uma empresa, dentro de um condomínio, dentro da casa das pessoas? Qual a sua posição sobre isso? Assim, não tenho problema em falar sobre esse assunto. Depende muito qual foi a parte criminal que ele entrou. Entendi. Né? Vamos supor, a pessoa furtou, a pessoa estuprou, um homicídio. Aí eu te falo, você colocaria dentro da sua empresa uma pessoa que teve um caso de um estupro, alguma coisa assim, sabendo que você tem pessoa lá, tua esposa trabalha contigo, tem mulheres trabalhando do seu lado, assim, eu não me sentiria bem. Entendi. Tá? Não é questão que eu não acredito. Então, mesmo na recuperação, você acredita que... Eu acredito na recuperação, mas mesmo assim, dependendo do caso, eu não colocaria na minha empresa. Entendi. Entendi. Não, eu tô perguntando porque eu falei que é polêmico, porque, assim, existem muitas empresas que dão a segunda chance para essas pessoas e acreditam realmente na ressocialização dessas pessoas. Então, é uma pergunta e até uma dica pro pessoal de casa saber que ninguém aqui é contra. Sim, porque a gente falou sobre avaliação da pessoa, antecedência criminal, não é que as pessoas aqui sejam contra isso. Sim. É que, na verdade, às vezes se encaixa num perfil e não se encaixa em outro. Eu vou te dar um exemplo agora, trazendo para o mundo condominial, né? Porque eu sempre gosto de trazer também para o nosso nicho. Você viu que no atestado de antecedente criminal, o cara tem várias passagens para o estelionato.
Vai botar como síndico? Você vai botar como síndico preposto naquele teu condomínio? Se for barato, tem um condomínio que vai querer botar. Hein? Então, aí daqui a pouco você vai ver as coisas começarem a desandar, entrar um montão de empresa lá que você nunca viu na sua vida. Porque é de um amigo, de repente tu vai puxar lá, de repente é tudo dele. Eu vou sair do assunto polêmico, vou deixar você fazer sua pergunta para a doutora Laura. Então, doutora Laura, o maior dos problemas que hoje eu vejo dentro do condomínio são as ocupações, né, de cargos sem ser o que os funcionários, na verdade, exercem. Né? O porteiro fazendo papel de zelador. Desvio de função. Desvio de função. O zelador fazendo a parte de artífice. E zelador sendo concierge. Né? São várias coisas que a gente vê, cada bizarrice que a gente entra no condomínio. É verdade. Eu gostaria que você falasse, que eu gostaria de te perguntar sobre isso. Quais são os cuidados que o síndico deve ter na hora que ele chega dentro no condomínio, que ele vê um quadro desse, né? Um quadro de guerra, que cada um fazendo nada a ver com o que está que estava proposto ali na sua carteira de trabalho. Porteiro é manobrista. Exatamente, porteiro é manobrista, e o cara, meia-noite, às vezes um zelador, né, que mora dentro do condomínio, às vezes meia-noite, o morador chamando esse cara para abrir a porta, para tirar as compras ou malas de viagem, né? Quais são os perigos que o condomínio sofre quando passa por isso? A gente tem que ficar bem atento em relação a essa situação de desvio de função, foi como você falou. Normalmente, condomínios menores, né, tem aquele porteiro que faz tudo. Sim. Ele vai, manobra o carro, às vezes até lava o carro, né, do morador. Exatamente, o porteiro que faz tudo. Nem zelador ele é um porteiro que faz tudo. Que faz tudo. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, se realmente aquele porteiro ali, ele foi contratado para a função de porteiro, então a gente tem que distinguir, porque normalmente são funcionários muito antigos, né, Sim. que ficam ali naquele condomínio muitos anos, e aí quando você vai fazer uma rescisão de um contrato de trabalho dessa pessoa, ela vai alegar, mas eu fazia essa função. Sim. Então, se ele entrar com o processo, é bem possível que ele consiga, né, esse acúmulo de funções. Então, o que a gente estava falando no início, desde o início da contratação, como vai ser feita essa contratação? Sim. Pode ser um porteiro que vai passar uma vassourinha ali. Pode ser, isso não vai ser acúmulo de função, mas isso tem que ser acordado desde a contratação. Sim. Desde a contratação. Tá no contrato de trabalho dele, todas as funções que ele vai ter que fazer, porque depois ele não vai alegar assim, não, eu não sabia que eu tinha que fazer isso também. Sim. Fui contratado como porteiro e não posso fazer mais nada, só tenho que ficar aqui na portaria e pronto, acabou. Não tem como, né? É verdade. Vai ficar inviável pro condomínio contratar uma pessoa só para ficar parada ali abrindo o portão o dia inteiro. E às vezes por causa de 200, 300 reais, que é a mudança de uma função. De uma função. Você tem um funcionário que ele pode fazer tudo e que lá na frente não vai te trazer um risco trabalhista. Com certeza. Aumenta o leque dele, né, de funções. Sabendo disso, acho que a gente entra no auge da discussão. E eu quero a opinião das duas, por favor. O que é mais vantajoso para o condomínio? Contratação de empresas terceirizadas ou contratação de funcionários orgânicos dentro do condomínio? Terceirizada. Terceirizada, gente, não tem como. Não tem achei como. que ela estava tímida, terceirizada. Ela só fala baixo. Ela só fala baixo. Um outro ponto também, acho que além essa melhor escolha se a empresa terceirizada é o síndico se acostumar que aquele funcionário ele tem ali regras a ser cumpridas, ali Sim. normas e questões que ele precisa seguir. Eu tive um contato com uma síndica uma vez que ela falava, mas eu pagava uma pessoa que subia ali e arrancava aquela árvore para mim. E ela queria que o funcionário subisse num parapeito para poder fazer. Então, se adequar também, o síndico se adequar à realidade da contratação terceirizada, que às vezes é uma dificuldade para nós terceirizados. Sim. Porque não é só pegar a vassoura e varrer ali, a demanda do condomínio exige outras questões que a pessoa quer colocar para uma única pessoa. Sim. E às vezes precisa realmente de um jardineiro, de uma pessoa que vai subir para fazer poda de árvores, algumas questões. E a gente tem essa dificuldade em trazer a realidade ali da terceirização. O desvio da função, então, acaba se caracterizando também dentro de empresas terceirizadas. Porque elas são contratadas com uma função e o síndico acaba pedindo e exigindo outras coisas que não tem nada a ver. Pode acontecer, pode acontecer. Na minha opinião, como a Carol falou, com certeza, a contratação terceirizada vale mais a pena porque você vai ter uma economia nessa contratação e você tem uma flexibilidade. Por exemplo, você tem um funcionário orgânico, que ele bota um atestado ali de 15 dias. Você vai ficar 15 dias sem aquele funcionário. O terceirizado, a empresa tem que arrumar uma outra pessoa e botar no Automaticamente também, né? A gente faz essa botar substituição. no lugar daquele funcionário. E um ponto muito estratégico
é você ter, por exemplo, o orgânico interno no condomínio, aquele administrativo, aquela pessoa que vai ser de Perfeito. confiança, né, da empresa. Entendi. Mas a pessoa que vai fazer a portaria, limpeza, jardinagem, você precisa ter essas funções funcionando diariamente no condomínio sem ter uma falta, sem ter uma falha, né? Entendi. Então, por isso é importante essa terceirização. Marcelo, e pra você? Tu quer que eu responda? Claro que eu quero. Tem a dúvida terceirizada. É? Terceirizada, assim, no, Você pra como gente, síndico- síndico, assim, já falei isso em outros episódios, né? Hoje, os nossos maiores problemas dentro do condomínio são com condomínios que têm funcionários orgânicos. Entendi. Tá. Fala. Então, mas ela deixou 2 ganchos ali então tá. pra gente perguntar. Ela falou que terceirizado normalmente é mais barato que orgânico, concordo plenamente. Né? E outra, sobre um funcionário, que eu falo sempre também aqui. O único cargo que eu acho que tem que ser dentro de um condomínio que não deve ser terceirizado, ou até se for terceirizado, que não seja pela mesma empresa terceirizada, são os administrativos, tá? Um gerente condominial, um gerente administrativo ou assistente administrativo. Porque se ele trabalha na mesma empresa terceirizada, ele está ali vestindo a camisa da empresa terceirizada e não do condomínio. E como que ele vai dar ordens para outras empresas se tem o mesmo supervisor, se tem o mesmo dono, né? Então, gostaria que você falasse o percentual, você tem uma ideia de percentual de diferença de valores de um terceirizado para orgânico? Você tem mais ou menos uma ideia? Eu não tenho uma ideia de percentual, porque vai depender muito da função que ele sim. faça, né? Auxiliar de serviços gerais, portaria. Mas é economia até na segurança jurídica mesmo. Sim. Você vai ter uma economia ali de valores e uma economia, você vai ter uma segurança jurídica maior. Por quê? Quem vai ser responsabilizado é a empresa terceirizada. Correto. Então, se acontecer alguma coisa com aquele funcionário, ele tiver alguma necessidade, a empresa vai responder. Claro, tem a responsabilidade do condomínio também. Correto. Mas ele é funcionário da terceirizada. Sim. Então, o condomínio consegue ter essa flexibilidade maior de ter esse suporte no dia a dia, né? Sem Sim. falhas na sua equipe de trabalho. Então, deixa eu fazer uma pergunta, porque você já está abordando a resposta que eu vou perguntar, mas eu vou perguntar para as duas, tentar fazer esse E bate-bola. eu depois também gostaria de responder uma pergunta que você falou para a Carol Sobre o sobre se terceirização também pode ter desvio de função. Tá. Segura essa aí que eu só quero fazer só uma pergunta. Então, depois gostaria de responder sobre isso. Vocês falaram muito sobre vantagens. É vantagem, indiscutivelmente, ser terceirizado do que ser orgânico, ter funcionário terceirizado. Mas assim, você já estava até falando algumas. Mas me dá algumas vantagens. Por exemplo... Pode ser para as duas, tá? Não, eu vou esperar ela responder. Como eu falei, né? Nessa flexibilização de você... Faltou uma, a terceirizada tem que Tudo mandar bem. um outro funcionário. Tá. Em relação à sistemática de, por exemplo, você não ter a obrigação de ficar fiscalizando aquele funcionário. Se ele está cumprindo o horário, se não está... Quem tem que fiscalizar isso é a empresa terceirizada. Você só fiscaliza o contrato. resultado do serviço. Você precisa... Tipo, tá limpo, beleza. Não tá, o resultado não tá errado. Você precisa falar com o supervisor da empresa. Tá, beleza. E foi até o que a Carol puxou aqui. O síndico precisa ir para o supervisor, não puxar esse funcionário ali, tentar falar de alguma maneira, trazer, né, Mas isso diretamente para o funcionário. Isso eu acho que pode ser até visto como uma desvantagem, mas é a pergunta futura. Eu quero saber das vantagens ainda, porque eu só via vantagem de economia, vantagem de flexibilidade, de ausência de falta, mas tem mais alguma coisa que seja assim discutivelmente muito bom? Que eu esteja lembrando, lembra Bom, mais algum a ponto? garantia também de que qualquer coisa que aconteça com o funcionário lá atuante no condomínio, que ele vai ter respaldo da empresa. Então, qualquer coisa que aconteça. Legal. INSS, se acontecer um acidente, a pessoa não tiver nenhum registro ali, não tiver um contrato. Não tem nada a ver com Então, condomínio, né? Não tem nada a ver com condomínio, é responsabilidade da terceirizada. Então, toda vez que o funcionário estiver lá e acontecer alguma questão com ele, além de não ter a preocupação da substituição, todo o acompanhamento e suporte a empresa vai dar, caso ele precise encostar, alguma questão do tipo. Então, acho também que as supervisões também que a gente, falando já puxando sardinha para minha empresa, que a gente faz semanalmente, a gente consegue manter um acompanhamento com o funcionário. Então, essa demanda de ter que verificar se está sendo feito, semanalmente a gente já consegue fazer isso com o funcionário. Faz essa pergunta para mim, Ashley. Por que, Marcelo? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Eu gostaria de falar sobre isso. Então, me dá uma vantagem, Marcelo, você Tá então. perguntando para mim? Isso, isso. Então tá bom. Então Fala vamos aí. lá. Evita passivo trabalhista. Sim. Eu acho que assim, um dos maiores fatores. Segundo, normalmente, quando a gente fala normalmente,
eu estou falando de empresas sérias. Né? Essas empresas sérias, quando mandam um funcionário para dentro do condomínio, esse funcionário já vem com cursos, já vem treinado. Você não precisa parar seu tempo para treinar. Grande vantagem. Ele chega pronto. Chega pronto. Grande vantagem mesmo. Terceiro, né, ela falou que nas substituições, não só substituições, porque o cara ficar 15 dias, de repente, com um problema de saúde, férias. Tá? Quando chega no final do ano, do seu 13º, que normalmente os condôminos têm que pagar uma cota extra para pagamento de 13º. Você não tem, porque isso já está incluso no contrato. E, para mim, o mais importante, né? Quando você não gosta do funcionário, Troca. você troca. O terceirizado, ele já vem na cabeça dele que ele tem que matar um leão por dia. É. E eu acho que também uma grande vantagem é a ideia de não precisar se preocupar com o processo de demissão. Sim. Também. Né? Porque É, é um processo passivo doloroso. trabalhista. É um processo doloroso. É um processo que às vezes envolve o apego que os moradores têm com aquele colaborador. Sim. Aí vira uma discussão interna, E vira fica- uma briga, vira um drama. porque Fica quer mandar uma difícil pessoa também a embora. correção, porque às vezes o condomínio tem ali a questão ali de comportamento, de algumas questões que Isso. a pessoa vem apresentando, Sim. mas ele é querido no condomínio. Então, E aí esse fica é o drama. difícil você... Seria outro Aham. tema que eu ia deixar isso mais lá para frente, mas isso aí a gente tem meia hora para a gente falar sobre isso. Então, antes de você falar sobre isso aí, eu quero que você me respondesse aquela outra pergunta que eu fiz Então, antes. vamos falar sobre... Ela falou sobre o... Você perguntou sobre caso tenha desvio de função para terceirizado. Terceirizado. Foi. Depende da empresa que você contrata. Sim. Porque se você, nessa empresa que você contratou terceirizada, tiver um bom supervisor, ele vai ser o cara que vai dizer para o funcionário que não pode ser feito aquilo, porque aquilo é desvio de função. E esse cara vai dizer para o síndico, falar assim, você contratou um porteiro, você não contratou um zelador. Beleza. Você contratou um porteiro, você não contratou um jardineiro. Você contratou um porteiro, você não contratou Isso um tudo porque supervisor. existe um contrato muito bem amarrado. Bem amarrado. Tá. E Marcelo, falando também de suporte que as empresas podem dar também, Sim. é ter um técnico de segurança do trabalho para poder avaliar aquela Perfeito. função. Sim. Que tem coisas também que o condomínio acaba pagando de um funcionário que não precisava. Sim. Às vezes tem mais funcionários sem necessidade de ter no condomínio. Legal. Então, esse suporte que a empresa dá também de avaliar o tipo de função. E aí a Laura, ela pode até falar mais sobre isso, sobre insalubridade, por exemplo. Algumas empresas, alguns condomínios pagam insalubridade sem necessidade Sim. para atividade que a pessoa Entendi, faz. né? É- Ainda tem outra coisa que eu acho muito interessante. O pessoal chega assim, não, mas porque eu tenho um porteiro-chefe. Chefe. Eu falei, nossa, porteiro-chefe. Então, é o cara que troca a lâmpada, é o cara que faz tudo aqui. Eu falei, mas ele é porteiro. Exatamente. Ele não tem. As pessoas dentro do condomínio, aí seria essa, provavelmente, as nossas próximas perguntas, onde a gente vai entrar. O problema de hoje dos síndicos orgânicos, não ter o conhecimento técnico para saber qual a diferença, você diferenciar uma função da outra. Porque ele acha que o porteiro ele pode fazer tudo, ele acha que o zelador também pode fazer tudo. Então, assim, hoje, para você ter essas funções bem definidas, se você não tiver o suporte de alguém que entenda né, sobre isso, ou uma empresa séria que trabalhe e fala assim, não, olha só, ele está fora do cargo, de repente tem um auxílio jurídico para informar que está tendo algum desvio de função. Se você não fizer isso, você acaba prejudicando seu condomínio lá na frente com alguma ação trabalhista. Dito isso, nós pensamos nas vantagens, Sim. certo? Da terceirização. Mas também deve existir alguma desvantagem. Não contratar a minha empresa, desculpa. Boa! Gostei dessa. Bem, Boa, muito bem, boa muito bem. pergunta. Mas tirando essa desvantagem de não contratar a saúde na limpeza, Saúde da limpeza. existe alguma desvantagem que hoje vocês conseguem identificar? Eu entendo que a desvantagem é nesse cargo estratégico, como o Marcelo falou, né? De ser um administrativo ali, que muitas das vezes pode lidar com valores do condomínio e tudo. Então, é um cargo muito estratégico. Eu entendo que esse teria que ser um orgânico. E a desvantagem também é quando é um síndico que gosta de organizar os funcionários, assim, para ele vai ser uma desvantagem. Porque ele vai poder falar diretamente com os colaboradores, né? Ele não vai poder. Isso Então, pode se transformar até no assédio. pode ser transformado até no assédio, a forma que ele lidar com esse funcionário também. Entendi. Eu acho Mas que também... A desculpa. desvantagem, acho que é só nesse ponto, assim, de Não selecionar a empresa função, correta, eu acho, também. também não selecionar a empresa Empresas sem correta. suporte. Em relação à seleção da empresa correta, é super importante. Eu tenho muitos clientes da área de facilities também, e eles falam, poxa, doutora, mas eu apresentei uma proposta e o síndico trouxe uma proposta aqui com uma empresa com valor muito mais baixo. Como é que eles estão seguindo convenção coletiva com esse valor? Não tem como. Então, dá para ver que aquele síndico só tá vendo valor. É fácil de resolver isso. Pede uma planilha aberta.
Isso. É só você pedir uma planilha aberta, vai ser tudo bem, gostei do Aí seu... não consegue comprovar. Aí não consegue comprovar. Ou vai ter algum imposto que vai deixar de ser pago, vai ter alguma coisa errada, porque não tem como, né? Matemática é uma ciência exata. Exato. 1 mais 1 igual a 2. Não tem vai como ser recolher a diferença. FGTS. E aí depois esse funcionário entra com o processo, botando o condomínio também. Então você vai fazer uma contratação ali de uma empresa terceirizada com um valor menor Sim. no momento da contratação. Mas depois vai descobrir que aquela empresa não está pagando a FGTS do funcionário, não tem estrutura. E aí, com isso, aquele funcionário sai e a primeira coisa que ele vai fazer é botar o condomínio no polo passivo do processo. Eu queria dar um passo atrás, porque nós passamos muito rapidamente pelo assunto da Carolina. E quando eu gosto muito dessa parte, não que eu gosto de fazer, porque eu acho muito chato fazer isso, contratação e demissão, mas eu sei o quanto é importante isso para um bom desenvolvimento da empresa, seja do condomínio, seja de uma empresa. Os profissionais bem locados nas funções corretas e funcionários que vistam a camisa da empresa é muitas vezes muito mais importante do que o próprio cliente, porque você sabe que são pessoas que estão ali para acompanhar o desenvolvimento da sua empresa e que eles vão ficar com você. Dito isso, como que a gente pode proceder para conseguir identificar o processo de contratação que adequa à cultura da empresa? O quanto é importante um desenvolvimento da cultura da empresa em torno disso? Você pode até usar o exemplo da sua própria empresa que você trabalha, que é a Saúde na Limpeza. Antes, a entender também, quando você contrata uma empresa terceirizada, você está contratando um funcionário que pertence a outra empresa. Então, esse funcionário vai sair alinhado com a cultura da empresa. Sim. Então, a gente procura entender a realidade ali do condomínio e ver as necessidades e como funciona, mas antes a gente tenta alinhar ali, de certa forma, para que funcione de acordo com a empresa. Entendi. E aí, às vezes, a gente tem até um certo conflito com o síndico em relação a... aqui é permitido, por exemplo, fone de ouvido não é permitido na empresa, mas no condomínio pode usar. E aí o funcionário... o funcionário tem que usar o uniforme, tem que usar o EPI. Mas a regra da empresa, precisa usar, precisa estar. Mas... A pessoa está trabalhando com calça, fala assim, não, mas é muito calor, deixei de trabalhar de bermuda. Exato. É um trabalho que a gente faz uma análise completa ali do funcionário. A gente tenta, na integração e todos os processos que a gente tem até entregar essa pessoa pronta para o condomínio, a gente tenta ali passar os valores, a entender ali se a pessoa realmente conseguiu estar alinhado com o que se espera, o que a gente tem como cultura na empresa. Então, eu sei que o Marcelo quer fazer uma pergunta, porque eu estou falando um tempo aqui sobre isso já. Marcelo está ansioso para fazer alguma pergunta já? Não, na verdade, contar um case. Ah, tá. Mas antes disso, eu queria saber o seguinte. Quais são os processos que vocês têm hoje e o quanto isso repercute positivamente na qualidade da empresa? Por exemplo, existem processos que vocês fazem dentro da empresa para desenvolver aquela cultura mais aflorada nos colaboradores? Certo. Dá uns 2 exemplos ou 3. Bom, a gente tem uma questão que a gente mantém. A gente sempre faz uma reunião, sempre uma vez no mês, que a gente tenta trazer os funcionários e a gente conversa sobre um tema específico, que a gente chama na empresa de Café da Gratidão. A gente tem um momento que a gente senta com todo mundo e aí a gente fala sobre algumas questões, às vezes a gente agradece, só agradecer mesmo, sem cunho religioso, mas agradecer sobre algumas questões, trazer informações que às vezes falta do funcionário que não está presente na empresa. Um funcionário que hoje trabalha no condomínio, ele não tem uma escala aberta para ele estar presente na empresa. E a gente traz esse funcionário. Ou então a gente faz, durante um mês, a gente tem um outro programa na empresa também, que é um programa de fortalecimento de valores. E a gente fala sobre temas baseados nos valores da empresa. Então, a gente sempre traz alguma questão, um vídeo, traz alguma matéria, alguma coisa para que a gente consiga identificar, através de uns questionários, perguntas, para ver se o funcionário consegue, ainda mesmo estando externo, estar alinhado ali com o que se espera na empresa. Com a política da empresa, né? E o desenvolvimento também do regulamento interno. Exatamente. Né? Foi desenvolvido o regulamento interno, que tem todas as regras da empresa. Então, em relação à utilização de uniforme, EPI, tudo certinho. Então, na contratação, ele já passa ali. Caramba, até a gente montou, desenvolveu esse documento e tem o treinamento dele também, né? Exato. Em relação a eu disse isso porque tem empresas que fazem política anti-assédio, tem treinamentos e mais treinamentos para saber. Nós temos uma comissão na empresa, que agora a NR1 sofreu uma atualização. A gente tem uma comissão na empresa que recebe essa questão de política de assédio. E a gente tem uma equipe que faz análise dessas questões. Nós temos também apoio psicológico na empresa, que poucas empresas também não fornecem para o funcionário. Apoio psicológico, legal. Isso. E aí a gente tenta sempre o máximo
trazer o humano, né? Lembrar sempre que é um outro ser humano. Tem questões pessoais, as pessoas vão sofrer alguma questão familiar, então isso pode afetar também o trabalho. Então a gente sempre tenta manter a questão da vistoria semanal, é uma maneira também da gente saber se o funcionário está bem ali. Entendi. E oferecer um apoio. Se tivesse apoio psicológico na minha empresa, eles iam ficar presos só ao dono da empresa. Só eu consegui dar suporte ao dono da empresa. Não ia ter tempo de funcionários, não. É verdade. Doutora, por favor, eu queria falar um pouco sobre assédio moral. Sim. Por quê? Às vezes o síndico não sabe, ou o morador, ele não sabe o risco que ele está correndo de acordo com a forma que ele fala com o colaborador, seja terceirizado ou seja orgânico. E isso pode dar um problema muito sério. Então, você de casa que está acompanhando esse episódio, primeira coisa, eu queria pedir para você deixar o seu like, curtir, compartilhar, porque a informação que vem agora pode salvar o seu condomínio de um processo. E aí, doutora? Realmente, o assédio moral, muitas das vezes a pessoa fala, não, mas, poxa, eu só chamei a atenção dele. Mas chamou a atenção, xingando, berrando. Não é assim que se chama a atenção de um funcionário, né? Ainda mais sendo um terceirizado. Se ele tá com alguma atitude ali que você não gostou, fez um serviço inadequado, você tem que falar com a empresa, tem que falar com a empresa, com o supervisor, para corrigir esse funcionário. Ele não é funcionário do condomínio. E nem sendo funcionário do condomínio, você pode ter esse tipo de postura. Entendi. Como a Carol falou, a NR1 traz uma conscientização maior para as empresas em relação a essa situação com o funcionário. Porque, poxa, mas só tô cobrando ele ali que não limpou direito. Tudo bem, você pode cobrar se a pessoa não fez o serviço, mas tudo é a forma que vai cobrar. Você não pode gritar, xingar, berrar, né, falar coisas. Você é um burro, você é isso. Não tem cabimento isso. Isso dá processo. Dá processo. E muitas das vezes, não, mas eu sou o síndico, ele é problema da terceirizada. Tudo bem, ele vai ser problema da terceirizada. A terceirizada vai responder. Mas ele vai entrar com o processo e vai falar, o síndico, fulano, tal, me xingou, fez isso, isso e aquilo. E ele é responsável. Por isso é uma vantagem a terceirização também, porque aí você não fala com o colaborador. Você fala diretamente com o dono da empresa, e aí você não vai falar na frente das pessoas com o dono da empresa. Porque também existe a tal da atitude vexatória, né? Você não pode chegar na frente das pessoas e chamar atenção ou falar isso, não só pela questão do assédio moral, mas também pelo vexame que você pode causar para a pessoa. Com certeza. Para imagem, é um funcionário, né? Ele tá ali prestando o serviço dele. É uma pessoa, é um ser humano que tá ali dando o esforço dele de trabalho. Então, não é porque ele tá naquela função que você pode humilhar ele, falar na frente das pessoas. Isso agrava mais ainda a situação, né? Com certeza. E aí, Marcelo, você já algemou alguém em algum lugar, mandou ficar varrendo? Ainda não, mas a minha pergunta vai ser exatamente para isso, para evitar que eu faça isso. Algemar as pessoas e algemar a pessoa, ou de repente, para eu não ser preso, né? Hoje, como já tinha falado antes, né, hoje o problema dos maiores no condomínio seria exatamente os funcionários orgânicos, não que o funcionário orgânico seja um problema. Não que também não seja. Também não seja, exatamente. Mas os caras já entenderam, né? O cara trabalha lá 20 anos, 30 anos naquele condomínio, ele sabe que o condomínio, de repente, não vai ter condição de pagar o passivo trabalhista dele. Sim. Né? Então, ele já sabe. Aí o síndico chega nesse condomínio e fala assim, senhor meritíssimo, senhor zelador, a vossa excelência poderia, por favor, você limpar a escada. A escada está suja, vou ver se eu vou limpar. Por que o cara faz isso? Porque ele sabe que a gente não vai ter condição de pagar a indenização dele. Mas aí tá errado também. Porque se ele é funcionário orgânico e o síndico solicitou uma atividade dele e ele não fez, advertência. Exatamente. Então, é esse ponto que eu vou fazer. Esse é o protocolo? Esse é o protocolo. Quais são os protocolos? Porque alguns condomínios a gente já tem feito essas advertências, né? E depois, mas mesmo com as advertências, por mais que a gente vá fazer a rescisão desse funcionário, ainda existe um valor a ser pago. Sim. Então, quais são os procedimentos corretos para que a gente possa tirar esse zelador excelência de dentro dos nossos condomínios? Então, como você falou, né? Muita cultura daquele funcionário já há muitos anos nesse condomínio, e às vezes tem um morador ali que você vai aplicar uma advertência, uma punição, e ele fala, ai, que absurdo, você aplicou uma advertência no porteiro. E ainda tem isso. E ainda tem aquele porteiro que não faz nada
E ainda reclama com os moradores. Não, reclama do morador e o morador adora ele. Toma Mas você cafezinho. também fica pedindo, por favor, pra ele na hora do trabalho dele? Na hora do trabalho, daquele repórter... Como é o nome daquele episódio do negócio de esporte que tem? Globo Esporte. Na hora do Globo Esporte, que ele tá vendo os gols da rodada, Mas pô. então, aí... Você também atrapalha o cara, hein, Marcelo? Mas aí eu fico daquela dificuldade de falar com esse zelador, né? Porque o morador também acha que vai ser porque nós estamos perseguindo. Não estamos perseguindo. Nós estamos apenas que ele faça o que está sendo o que ele está sendo pago. Porque se ele não está fazendo, ele está roubando o condômino. Né? Vamos passo a passo, então, para a gente resolver esse problema. É isso, montar a estrutura ali junto com esse porteiro, né? Solicitou a função, que ele faça alguma coisa, ele não fez, começar a aplicar as advertências. A advertência, dá uma, dá duas, dependendo da situação. Não cumpriu novamente, você entra com uma suspensão. Por quê? Até pode ocorrer uma justa causa. Sim. Na justa causa, tem muitos valores que você não vai pagar. Correto. Ah, doutora, mas poxa, eu não vou aplicar a justa causa que sempre é revertido na Justiça do Trabalho. Não é sempre revertido. Você precisa saber aplicar a justa causa. Sim. Então, ser uma coisa bem estruturada. Ter as advertências, as suspensões e demonstrando que você foi dando chances para aquele funcionário mudar e ele não teve uma mudança da postura dele. Sim. Então, se teve toda essa gradação, né, da pena ali e ele não mudou a postura dele, dependendo da situação, pode ser aplicado uma justa causa. Perfeito. E com isso você vai fazer uma rescisão correta, né? Porque se ele não estava trabalhando, então tá certo aplicar a justa causa, se ele não estava obedecendo as regras do condomínio. E com isso vai ser uma rescisão um valor bem menor. Perfeito. Né? Você não vai pagar tudo que ele teria direito com uma rescisão normal. Entendi. Uma coisa também que facilita rapidinho, só para participar dessa, é políticas internas. Você ter um regulamento interno que facilita o seu poder de decisão ali na hora. Então, quando você apresenta para a equipe inteira que trabalha as regras do condomínio, todo mundo está ciente, todo mundo assina lá certinho, fica mais fácil de você chegar na justa causa. Isso é unânime, tá? Muito obrigado, Carol. Muito obrigado. Antes de qualquer coisa, eu quero lembrar vocês que nossos patrocinadores estão sempre nas telas laterais. São empresas muito importantes e idôneas. São empresas que acreditam no nosso projeto, assim como nós acreditamos nas empresas dessas pessoas. E são pessoas por trás daquilo dali. Não são só empresas. E são pessoas que gerem essas empresas, ao qual também confiamos. Também damos nosso voto diário de confiança no trabalho que elas exercem na frente das suas empresas. Mas agora chegamos num momento muito legalzinho. Eu digo legalzinho porque esse é novo e a gente só fez uma vez até agora, né? Nossa. E nós vamos... Eu quero fazer uma pergunta para as duas. Doutora Laura. É difícil falar doutora Laura o tempo todo. Pode ser Laura, pode ser Laura. É difícil te chamar de doutora Laura e é difícil chamar ela de Carolina, que eu quero te chamar de Carol. Carol, fica à vontade. Somos amigos. Seguinte, agora eu vou chamar de Laura e Carol porque eu não quero saber de vocês como profissional. Eu quero vir atrás disso. Eu quero saber quem são vocês como pessoa. Hobby, ou alguma coisa que vocês gostem, alguma história pessoal de vocês, ou a história da vida de vocês. Às vezes é uma história muito interessante, como chegou até aqui. Eu queria ter um pouco mais de conhecimento de que são vocês por trás da profissão. Eu sou a quinta filha. Eu sou Nossa. a caçula. Legal. Minha família é toda militar. Eu sou a única advogada da minha família. Que legal. Então eu saí assim, né? Meu pai, meus irmãos são totalmente... seguiram a carreira militar. Eu fui a única que eu falei, não, eu sou a caçula, não quero... É a caçula? Sou a caçula dos 5. Eu falei, não quero essa vida militar, não. Vou fazer direito e vou ser advogada. Então, eu fugi um pouco... do padrão da família. Do padrão da família, vamos dizer assim, né? Então, eu falei, não, vou para a faculdade, vou participar de advocacia. E outro ponto muito interessante também. Eu achei que eu ia ser advogada de direito de família. É mesmo? Aí, assim que eu comecei a trabalhar... Fui focando no direito do trabalho. Eu falei, não, nada de direito de família. Minha parte é a trabalhista mesmo. E aí, desde que eu me formei... Mas, assim, já era um sonho seu desde pequena? Ou você tinha um outro objetivo de vida e, de repente, o direito caiu na sua vida de paraquedas? Não, como a minha família é muito voltada para a área de concursos, eu sempre fui muito orientada a fazer concurso. Tá. Então, eu falei assim, não vou ser militar, então vou tentar um outro concurso, né? Eu falei, não, vou fazer direito, que direito cai em tudo que é concurso. Então, eu fui pensando inicialmente em fazer concurso, mas eu fui gostando muito da parte da advocacia. Quando eu comecei a fazer estágios na área, gostei muito. Eu falei, não, é isso aqui que eu quero e seguir. E aí eu queria concluir isso falando exatamente o que eu gosto de perguntar hoje em dia. Se defina com uma palavra.
focada. Focada. Eu sou focada Isso no é na meu vida desejo. pessoal e profissional ou é muito mais na profissional do que na pessoal? Muito mais na profissional. Até, às vezes, eu ultrapasso um pouco além do limite. É? Sim. E agora, Carol? Tava pensando, né? É, Por isso que eu tava. perguntei Tava. primeiro pra Laura. Que eu Não, queria mas tirar eu- tempo pra você pensar um pouquinho, né? Pra mim é fácil. É mesmo? É fácil falar. A área que eu queria desde sempre era psicologia. Ainda é o meu sonho ir para psicologia. Alinhar o RH com a psicologia. Meu primeiro emprego foi como departamento pessoal. Aí eu tive um contato maior. Mas, por trás do profissional, eu... Não sei se... Eu faço macramê, não sei se vocês conhecem. Não sei o que é isso. Eu mostro sei. depois pra vocês. É uma arte feita à mão. Não sei fazer crochê, não levo jeito. Minha mãe é Macramê? costureira. Macramê. Minha mãe é costureira, não levei o jeito. Tenho uma irmã designer de moda que pegou todo o dom da minha mãe de costura e ficou só pra ela. Minha outra irmã também não tem, eu sou a terceira de 4. Caramba. Meus irmãos são de áreas diferentes, também vindo de família militar. Era o sonho do meu pai que eu seguisse carreira militar e eu também não quis. Eu tenho um Fusca 72, Caraca. verde Guarujá. Essa maneira, né? Por favor. Verde Guarujá é verde, ele é verde, impossível você não ver meu Fusca. Ele é verde brilhoso, ele é verde. Entendi. Verde. entendi. Meu sonho era um Maverick, mas tudo bem. Sério? Bom, Você gosta de carros antigos? gosto. E é uma paixão minha e do meu marido. A gente gosta. que legal. Foi uma coisa bem comum. É um hobby, vamos colecionar É um carros hobby, assim? meu sonho ter. É? Só carro antigo. Tô ligado. Mas Então, terminando, eu queria que você se definisse também. Acho com que uma perseverança. palavra. Hã? Perseverança. É? É. Mas por quê? Bom, a minha escolha de voltar a estudar foi na pandemia. E foi um momento bem complicado, né? A gente precisava fazer alguma coisa, senão todo mundo ia ficar. E aí, todo mundo recluso, né? E aí eu resolvi voltar a estudar. E estudar em casa é muito difícil, gente. E eu voltei a estudar na pandemia, então era difícil. E se eu não tivesse perseverança, eu acho que eu tinha desistido ali. Difícil ao quadrado, né? Esse cara? E aí, o dia a dia com pessoas também, você precisa ser perseverante, porque senão você acaba cedendo e aí você perde seu réu primário. Sim, Então- é verdade, é isso Então aí, também não pode. no caso dela, era vida profissional, que é muito E mais, e a pessoal sua também, pessoal também. acho que pessoal também pega um pouco. Você se sente uma pessoa perseverante. então. Exatamente. Te define. Me define. Olha, É, já tivemos uma pessoa aqui que a gente até cortou. teve que cortar. Teve que cortar a palavra que a pessoa usou. Mas vamos lá. É legal conhecê-las também um pouco por trás da vida profissional, entender um pouco mais sobre isso. Mas a gente está chegando quase numa reta final. Sim. E eu queria que o Marcelo tirasse algumas dúvidas também sobre a parte de documentação, qual é a Sim. importância disso. Porque depois eu vou entrar um pouco na parte de demissão, para a Sim. gente entender como é que funciona esse processo, para Correto. evitar problemas. Mas eu sei que você tem algumas perguntas para fazer aí sobre documentação. Não, a parte da documentação, de documentação para o orgânico, normalmente a empresa, normalmente a administradora vê essa parte, né? A minha maior preocupação, se você falasse para mim hoje, qual a maior desvantagem de uma terceirização, é exatamente você não contratar a empresa certa. Sim. Tá? Acho que é a maior desvantagem. Por quê? Se você contrata a empresa errada para o seu condomínio, isso pode trazer um problema lá na frente de solidariedade, né? Esse funcionário entra com uma ação contra a empresa e contra o condomínio e a gente acaba respondendo e normalmente acaba, dependendo da empresa, acaba o condomínio sofrendo esse problema, né? Então, gostaria de saber como a gente se protege, né? Primeiro, eu acho que é uma unanimidade a gente escolher a empresa certa. Caso já tenha a empresa errada no condomínio, né, quais são os documentos que a gente tem que exigir para que a gente possa se resguardar de um problema, de um passivo trabalhista lá na frente? Ele precisa solicitar para a empresa se está pagando ali a FGTS, Sim. em relação aos salários, se está sendo pago em dia, né, em relação ao recolhimento do INSS. Verificar se realmente aquela empresa está cumprindo com as obrigações trabalhistas. Correto. Até em relação à fiscalização de EPI. Como que está a fiscalização de EPI dessa empresa? Ela está modificando os equipamentos desses funcionários. Então, o condomínio ele precisa solicitar essa documentação de forma contínua ali, continuar sempre mensal, né, das contribuições, Correto. mas também de treinamentos, de equipamentos, porque aí com isso o condomínio ele vai se resguardar a partir do momento, se ele está solicitando, ele está fiscalizando. Correto. Então, se tiver um processo, ele vai falar, olha, eu fiscalizei,
Foi tudo certinho, ele me mandou todas as documentações. Então, o condomínio, eu fiz a minha parte. Sim. Então, se teve algum problema, foi com a terceirizada. Então, isso é importante. Ele comprovar também essa fiscalização. Sim. Solicitar através de e-mail, esses treinamentos. Tem ficha de entrega de ficha de EPI, entregas. ficha de treinamento de colaborador, tem um monte de ficha que, se você mantiver elas assinadas e sempre atualizadas, te dão muito respaldo, né? Com certeza. Então, você precisa verificar se realmente aquela empresa está cumprindo com todas as normas, ou talvez se é uma empresa que estava cumprindo e do nada parou de cumprir. Sim. E isso é muito fácil. O funcionário, quando a empresa está dando algum problema, o funcionário sempre chega no síndico, poxa, estão pagando salário atrasado, tá isso. Então, você tem que ir lá na empresa e falar, ó, Como é que estão as coisas? como é que tá as coisas? Então, Cadê os documentos? Então, vou voltar para aquele case que eu ia falar antes. A gente entrou num condomínio, né, e assim, a gente achou estranho. Primeiro, que era uma empresa terceirizada e não tinha um supervisor. O local onde essa funcionária ficava é uma senhora de 67 anos, totalmente insalubre. Totalmente insalubre, porque tinha uma casa de zeladoria. Acho que até você já foi nesse condomínio nosso. Aí o que aconteceu? A gente começou a fazer, peguei os valores, né? A gente tem uma noção de quanto custa um ESG com insalubridade. Eu comecei a fazer pesquisa e, assim, a proposta mais barata que eu tinha conseguido na época era R$ 4.200 com insalubridade. E a gente pagava R$ 3.200 para essa empresa. Sim. Aí acendeu um sinal de alerta. Eu falei assim, tem alguma coisa errada. Aí, assim, numa conversa informal, eu falei, poxa, a senhora trabalha quanto tempo? Ela, não, já trabalho 25 anos aqui nesse condomínio. Eu falei, poxa, legal. E a senhora trabalha, não pensa em se aposentar? Não, já me aposentei. Eu falei, é mesmo? Já se aposentou e continua trabalhando? Eu falei assim, porque agora eu estou como MEI. Aí eu falei assim, a senhora está como MEI aqui dentro? Sim, agora estou me pagando, pago um pouquinho melhor. Aí eu entendi. Por que pagava 3.200? Porque pagava 1.800 para ela. Na verdade, sobrava 1.400 para a empresa. Se a gente for abrir uma planilha, normalmente uma empresa ganha 300, 400, no máximo Bem 500 reais pouco, por cada funcionário. Então a empresa estava ganhando 1.200 reais só para manter um MEI. Só que era uma senhora de 67 anos que estava com cargo de zeladoria, subia em escada para trocar lâmpada. Se acontecesse alguma coisa ali dentro. E o que aconteceu? A gente falou, poxa, legal, peguei informação, informei o conselho, tiramos aquela empresa e colocamos outra. Então, assim... legal, você está demitida. Foi demitida, porque na verdade ela já era aposentada. Ela já era aposentada. Não, tô falando que tirou, né, de lá. Não, tivemos que tirar. Até porque a nossa preocupação... Fiquei com pena da senhorinha agora. Era Não, mas ela tinha bastante também trabalho extra que ela fazia por fora. Então, assim, não... E ela já falou comigo que queria ficar até o final do ano, que não sei o quê. Então, a gente acabou trocando. É um risco. Imagina ela sofrer um acidente lá dentro do condomínio. A responsabilidade vai ser total do condomínio. Aí, isso aqui acontece, você fala assim, mas não é síndico profissional? Primeira coisa que eles vão falar, vocês são síndicos profissionais e vocês não viram isso? Então, esse é o cuidado que a gente, como síndico, a gente tem que ter. Eu ainda tô ansioso para saber o que é macramê. Depois eu vou olhar. Mas Arte milenar, uma arte milenar. Macramê. Deixa eu só trazer um ponto muito importante, né? Que a gente faz aqui. A saúde da limpeza já tem a deles. Lá no escritório a gente tem um acompanhamento que a gente faz, que é a blindagem trabalhista. Exatamente. Que é esse ajuste que a gente faz dos contratos, acompanhamento da empresa. Então, o que a gente fez? A gente criou um certificado da blindagem trabalhista. Então, quando a empresa ela vai enviar a proposta dela para o condomínio, já tem ali um diferencial, porque ele bota ali o certificado dele, tem o QR Code que vai acessar o regulamento interno da empresa. Então, é um diferencial que ele vai demonstrar para aquele condomínio, olha, eu estou atento à parte trabalhista, eu tenho um acompanhamento jurídico aqui dentro da minha empresa. Então, é um ponto, né, que a gente sempre traz para os clientes também. Se manter atualizado, porque a convenção coletiva muda todo ano. A gente precisa estar atualizado com as novidades do ano. Antes da gente estar terminando já, eu queria entrar em dois assuntos. A primeira é entender, porque vocês falaram sobre se é processava de forma passiva, né? E... Aconteceu alguma coisa aí? Calma que eu me perdi. É ruim, né? Em relação à responsabilidade subsidiária. Isso. Vamos lá, vou voltar. Tá. Então, antes de terminar a nossa conversa, tem dois assuntos que eu queria abordar ainda. A primeira é falando sobre... Você está falando sobre responsabilidade subsidiária, que na verdade é a responsabilidade compartilhada durante um processo trabalhista. Em que momento que um profissional ele pode realmente respingar num condomínio um processo contra uma empresa?
além da blindagem, como você acabou de falar, existe alguma coisa que a empresa pode fazer para resguardar o condomínio ou não? Só da empresa estar toda correta, ela já está resguardando, né? É uma empresa que segue ali os passos corretos. Mesmo assim, ele pode tentar. Mas ele pode sempre incluir o condomínio no polo passivo. Não tem como. Alguns clientes, às vezes, me perguntam, poxa, mas assim, a gente está pedindo que a gente exclua o condomínio. A gente não pode excluir o condomínio, a gente não pode proibir a pessoa de entrar com o processo. Ela vai entrar com o processo. Mas se o condomínio fez todo o passo a passo, fiscalizou aquela empresa, fez tudo correto, ele vai comprovar aquilo ali no processo, não vai ter problema nenhum. Entendi. Então, mas às vezes muitos síndicos têm a noção que, não, eu contratei a terceirizada, ela tem que me excluir desse processo. Não é assim que funciona o processo trabalhista. Ele tem o poder ali de entrar com esse processo entre as duas. O condomínio vai ter que se representar, apresentar defesa, tudo certinho, mas apresentar que fiscalizou aquela empresa, que fez uma contratação correta daquela empresa e não tem nenhum tipo de responsabilidade. Então, com isso, no final, não vai ter uma condenação, mas não tem como ele... Entendi. A gente excluir totalmente esse condomínio do processo. É interessante que a gente monte um dia um episódio só falando sobre isso, né, Marcelo? Sim. Mas tem uma coisa que o síndico pode se proteger. Ele não pode deixar de ser notificado ou participar de uma ação judicial. Mas o síndico ele pode solicitar que todas as empresas que estejam dentro do condomínio, no contrato, que caso haja uma ação trabalhista, que todo o ônus seja pago pela empresa contratada. Mesmo que ela seja condenada, quem paga é a empresa. Porque, independente disso, vamos lá. Não ônus, mas até a contratação de um advogado. Que toda essa parte jurídica, porque normalmente, se está tudo certo, o condomínio não vai sofrer nada. Isso é certo. Só que você vai ter que contratar um advogado e você vai ter uma despesa para isso. A partir do momento que você coloca no contrato que se houver alguma participação por causa dessa empresa, que esse ônus seja pago pela empresa contratada. Não extingue o risco, mas diminui o prejuízo. Diminui o prejuízo. Lá no escritório a gente faz para muitos clientes isso. Às vezes acontece, né, de entrar o processo, de acontecer o processo, e a gente representa tanto a empresa como o condomínio. Aí o síndico nomeia um preposto, então facilita muito ali a defesa. Deve ter um gasto, porque depende de um condomínio menor, de repente não tem um assessor jurídico. E muitas das vezes não colocam isso no contrato, né? Sim. Carol, dando um passo atrás, para a gente concluir, a parte de contratação, ela é difícil, não vou dizer que ela é dolorosa, mas ela é um processo... eu fico com dor de cabeça. Fica com dor de cabeça? É dolorosa. É dolorosa. Então ela é um pouco dolorosa, mas a pergunta que eu vou fazer agora eu acho que é mais dolorosa. E no momento da demissão? Como proceder RH e como proceder juridicamente para saber que você está fazendo o processo da forma correta? Bom, a gente está sempre aqui alinhado no máximo possível. Então, todas as políticas internas, tudo que a gente tem, todo o histórico vai antes para o jurídico avaliar. Então, até chegar o momento da decisão ali do desligamento, ou por escolha do funcionário, ou por escolha da empresa, vem um trabalho antes por trás. E ali as chamadas para conversar antes de chegar nesse ponto. É injusto eu chegar para um funcionário que são coisas que ele pode ajustar, só desligar ele sem a comunicação. Então, a parte ali de acompanhar e trabalhar com o funcionário, a gente tenta manter. No desligamento em si, a gente tenta sempre alinhar e passar ali os pontos que aconteceram, que não foram ajustados. E isso com certeza vem de advertências, de suspensões, até a gente chegar a essa posição. Ou às vezes é só um pedido do funcionário mesmo e a gente só tenta entender ali o real motivo dele querer se desligar, ou então tentar... Às vezes é só uma questão familiar, não é nada com a empresa, mas a gente tenta recolher informação para a gente evoluir, né? Para a gente melhorar como empresa. Então vocês tentam lapidar aquele colaborador, tentando ir diminuindo as falhas dele, fazendo com que ele se torne mais eficiente e mais produtivo dentro daquilo que foi contratado, é isso? Se eu já sei o que você precisa melhorar, eu vou esperar o término da sua experiência para te falar o que você precisava? Não. Então, o justo é manter um acompanhamento. Um feedback constante dele, exatamente. Né? Esse acompanhamento que a gente faz semanal é um ponto também que a gente avalia ali com o meu síndico querido e amado o que precisa ser feito para aquele funcionário continuar ali. Quando eu tenho apoio, quando tenho participação, que a gente tem um retorno ativo ali do síndico, fica mais fácil. A gente consegue ajustar. Na maioria das vezes é sucesso.
É sempre sucesso. Na hora que ela falou assim, você espera que chegue no final, eu me senti julgado. Desculpa, eu acho super injusto. Eu fiquei intimidado, eu não sabia nem o que responder na hora. Mas juridicamente, Laura, doutora Laura, o que nós devemos nos preocupar para conseguir ter uma efetividade nessa demissão, diminuindo assim qualquer tipo de risco? Ou, pelo menos, diminuindo, né? Já que não dá para evitar. Tudo vai... Se for uma demissão por justa causa, tá bem estruturado, tudo O que é estruturar uma justa causa? Ter advertência, suspensão, o histórico dele completo, isso tudo documentado. É muito importante ter documentos de tudo. Deixa eu só pegar o gancho Folhas rapidinho. de ponto. Também o síndico mandar por e-mail os relatórios. Às vezes eles falham nessa parte de passar as questões. A gente conversou sobre algumas coisas aqui cruciais para mandar uma pessoa embora, para fazer um desligamento. E às vezes a gente fica sabendo muito depois. Sim. E já vem de um histórico difícil. Então, ter aquilo documentado. Aí eu vou deixar você terminar. Porque tendo documentado, eles me enviam e a gente, vamos aplicar uma advertência, vamos aplicar uma suspensão. Por quê? Não, esse funcionário está dando problema. E você nunca relatou aquilo para a empresa. Aí do nada quer que mande ele embora. Uhum. Então a gente tem que fazer um histórico. Então é importante toda a parte documental estar bem estruturada. A rescisão ali, fazer a análise certinho com a contabilidade dos valores, pegar a assinatura do funcionário. Não é necessário ir ao sindicato, mas é importante ter a assinatura dele, como a Carol falou, explicar para ele ali aquela situação, o porquê da rescisão dele. Não tem uma obrigatoriedade de explicar, mas é mais o humano mesmo. Você ter o carinho com aquele funcionário, ele prestou o serviço, então você dá um feedback para ele do que aconteceu. Então tá com essa parte toda documental estruturada, para que se ele entrar com o processo depois, você vai estar ali com tudo organizado para se defender. Então, é um ponto super importante. Por isso é muito bom ter um jurídico, tá, gente? É muito importante ter um jurídico. Semana passada nós falamos sobre isso também, né? Sobre a importância do jurídico. Case do Marcelo. Marcelo, então, deixa eu pensar de uma seguinte forma. Digamos que você seja síndico de um condomínio. Correto. E um dos seus condomínios, o porteiro, ele chega embriagado ou sobre o uso de drogas. Nesse caso, você precisa documentar isso e notificar isso. Sim. Só que não existe, até existe protocolos para avaliar que uma pessoa está sob uso de entorpecente e está sob uso de álcool. Correto. Só que nem sempre você tem o subterfúgio correto para poder provar isso na hora. Sim. E aí vira eu digo uma coisa, ele disse outra. Sim. Eu fui mandado por justa causa, mas eu não estava bêbado. Eu nunca cheguei bêbado no condomínio. Sim. Só estava a sua assinatura lá falando que ele chegava bêbado. Sim. Como que você procederia nesse caso? Então, para poder documentar isso de forma efetiva. Documentar só se você tivesse um bafômetro, só se você tivesse equipamentos apropriados para isso. Uhum. Mas, se o condomínio não tiver condições de fazer essa compra, eu mandaria embora, independente. Mas não por justa causa. Não por justa causa. Porque se eu não tenho como provar, isso depois pode até voltar. Imagina eu falar que eu usava entorpecente, que ele chegava bêbado e o cara da justiça fala assim, nunca bebi na minha vida, você está falando mal de mim e depois de entrar com uma ação contra o condomínio. Uma alternativa é enviar esse funcionário para o médico do trabalho. Sim. O médico do trabalho Naquela hora? Não, às vezes não dá naquela hora, né? Sim. Mas você fala com o médico do trabalho, porque o médico do trabalho vai conseguir ali conversar com ele, Sim. trazer situações, e até verificar mesmo o perfil da pessoa e talvez fazer um relatório da situação de saúde daquele funcionário. Uhum. Então, é um respaldo para você ir acompanhando aquele funcionário. No momento, Mas muitas das vezes não dá para aplicar. Aí você tira aquela pessoa no dia seguinte para ir no médico do trabalho. Aí vai ter 100 condôminos te ligando, fala assim, hoje o fulano de tal não veio trabalhar. Aí qual a explicação que você vai dar? Não, porque ele estava usando entorpecente ou ele estava bêbado. Aí imagina depois o pessoal falar assim para ele, você foi pro médico porque você é um bêbado. Não, que o síndico falou isso. Por isso a importância da terceirizada. Porque na substituição... Eu prefiro mandar embora e contratar terceirizado. Porque essa substituição ocorre ela imperceptível. Sim, exatamente. A pessoa vai estar no condomínio ali mantendo o dia, mantendo o serviço, o agente vai estar lá trabalhando e a pessoa vai estar lá resolvendo as questões que precisa resolver. Exatamente. Até para concluir esse assunto, eu tenho um amigo que ele trabalha DESIP, essas coisas assim, e ele fala que periodicamente eles têm exames que eles chamam de exames... não são recorrentes, são exames de surpresa. Periódico. Né? Tá, entendi. Não, exames de surpresa, e tem teste de surpresa, revistas de surpresa, raio-x de surpresa para saber se está entrando com alguma coisa na cadeia, saindo com alguma coisa na cadeia, para os próprios colaboradores. Sim.
não seria interessante existir algum tipo de teste que possa ser feito, ou uma política que, independente disso, a cada tanto tempo pode ocorrer de a pessoa ter que fazer um exame de sangue de surpresa eu prefiro pra que a poder... Laura responda, gente. Pode Depende ser muito da aplicado isso função, dentro do... porque, por exemplo, para um auxiliar de serviços gerais não tem uma base para isso. Sim. Mas, por exemplo, isso acontece em empresas de caminhão. Que o cara vai dirigir, Exame o motorista. toxicológico. Ele, então, Tudo bem, mas tem aí- bafômetro. A empresa pode fazer o bafômetro. Mas não pode existir um teste surpresa de vez em quando no condomínio para poder inibir a possibilidade Eu da acho que isso pessoa vai trazer chegar? constrangimento. É. E outra coisa, e a lei também diz que você não precisa fazer prova contra si mesmo. Tudo bem, mas olha só, Aí o o cara cara não pode ser sabendo- mandado para o médico do trabalho. Você não pode julgar que ele tá bêbado. Você não pode ser só a sua palavra contra dele. Demite. Você não pode fazer um exame de surpresa. É melhor. Demite. Exame você Caramba. não pode obrigar ele a fazer, porque é uma função que não depende Não daquilo. depende Então, dele. por exemplo, muitas das vezes ele pode muito bem ir no almoço dele, tomar cerveja e voltar. Eu já Se escutei ele não isso, tiver tá, gente? bêbado, se É. ele Pode. tiver... No meu horário de almoço eu faço o que eu quiser. E a pessoa É saía mesmo? Isso do também. local ali onde ele fazia o serviço e ia beber no horário de almoço. Então, ele isso é pode bem comum. desde o momento que ele volte normal. Se ele Não se fala isso, apresentar- Laura. Se ele apresentar algum sinal de embriaguez, Sim. aí Se tem um você momento que retira. precisamos cortar alguma Não, coisa não do fala episódio, eu vou... Não é isso. Sabe por quê? As pessoas têm expectativa de direito. E aí, uma vez alguém disse que eu merecia ganhar ou que eu tenho que ganhar isso. A pessoa não pesquisa, ela não vai atrás da informação. Então, ela tem certeza que ela pode fazer. Então, eu cheguei a ter uma situação dessa de alcoolismo na empresa. E a pessoa virou pra mim e falou. E ele falou com tanta certeza que eu acreditei nele. Sim. Que ele podia ir no horário de expediente dele fazer o que ele quisesse. A minha decisão é, meu colaborador não bebe e não fuma. Porque cigarro também atrapalha muito a produtividade pra Sim. mim. Mas isso você pode proibir ele de ficar saindo pra... Aí Não, vem não, as eu políticas nem- internas. Eu nem contrato. É. Eu nem contrato. Eu Pode faço uma ser. avaliação, eu converso com a pessoa, até sondar se a pessoa bebe ou fuma alguma coisa. Se eu sentir que faz... Olha, eu já tive uma dor de cabeça com um colaborador que fumava. Eu vou ter que falar isso porque eu sei que tá passando já um pouco do nosso horário. Mas ele fumava, aí ele saía do escritório, porque não podia fumar dentro do escritório. Aí ele saía pra fumar. Quando ele voltava, ele já tava querendo fumar de novo. Aí ele saía e descia pra fumar. Aí quando ele voltava, ele queria tomar um cafezinho, porque o cigarro dá vontade de tomar um café. E depois de tomar um ele não- cafezinho, aí- tem que aí tomar de ele ia novo. fazer o quê? Ia fumar. É. Aí, entre cigarros e cafés, ele devia trabalhar uns 15 minutos por dia. Então, por isso que é bom, acho que a gente fazer um perfil ideal para ali. Então, a gente tem ali as qualidades, habilidades que a gente precisa ter para cumprir ali as funções, mas a gente tem um perfil que a gente já sabe que não funciona. Entendi. Então, por mais carisma que a pessoa tenha e um perfil excelente para trabalhar, tem coisas que a gente precisa avaliar na entrevista. Entendi. E aí- Que também é do perfil também do contratante. Do também, contratante, né? Porque, é. por exemplo, eu gosto de um perfil de colaborador e o Marcelo gosta de outro. Sim. E assim, isso também influencia muito, né? Influencia. E também, supondo que você contrate uma empresa por fora para fazer uma contratação. E precisa ter todo um trabalho ali de entender você como cliente, de estudar ali a realidade do local, o que pode, o que não pode, o que precisa ter para você e o que não pode ter de jeito nenhum. Eu contratei minha empresa para fazer isso, a empresa falou para mim que eu era muito exigente. Então, mas vou te falar que às vezes eu termino o dia e dá para montar um megazord. É. E pessoas com qualidades e habilidades diferentes ali, você monta um perfil perfeito, mas nem Isso sempre não quer você vai dizer que vai encontrar encontrar essa pessoa, a né? pessoa perfeita. É. Eu vou falar, hoje eu tô com um grupo de colaboradores que é muito importante para mim e que eu valorizo muito, que são pessoas muito legais e que participam da cultura da empresa. Isso é e ótimo. que, assim, acho que eu me achei com eles e eu acho que eles também se acharam comigo. É porque o sangue no olho, né? O colaborador que você sabe que tá ali. a gente tem atividades durante o dia que dão uma descomprimida, assim, no ambiente muito assim, acelerado e tal. Sim. Mas o importante é que você saiba que eles estão ali para um crescimento mútuo. E isso é muito legal. Quando você vê a pessoa preocupada, antes de ir embora, a pessoa, tem mais uma coisa que eu posso fazer? Pô, você vai ficar aí, tá preocupado? Pô, tem uma coisa que eu posso te ajudar a fazer para você poder ir embora também? Porque eles sabem que eles saem de lá às 5 e pouca, mas eu vou ficar até às 9 da noite. Aí fala assim, cara, eu posso fazer uma coisa para te ajudar? Então, assim, isso é tão legal de você ver Pessoa do que veste a colaborador, camisa, né? Isso, graças a Deus, eu tô me encontrando agora com as pessoas que estão hoje com a gente. Isso é muito bom. Mas gente. antes de terminar, desculpa meu desabafo aqui, que eu fiquei emotivo. Eu queria pedir para as duas olhar para aquela Qual? primeira
Primeira e segunda câmera, Fernando. A câmera do canto. Essa aqui. E dá um recado pro síndico, ou dá recado sobre a sua empresa, ou sobre o que você disse, sobre o direito trabalhista, ou sobre a saúde na limpeza, ou sobre contratação, ou pro síndico, ou pro empresário, para quem vocês quiserem. Vocês têm o tempo que vocês quiserem para isso. Pode começar. Não, meu recado de hoje é o acompanhamento jurídico preventivo. É muito importante. Os condomínios, os síndicos, as empresas terceirizadas tenham sempre um jurídico de apoio. Ah, mas é um gasto para uma empresa. Não é um gasto, vai ser uma economia, porque às vezes um ajuste pequeno na empresa, você vai evitar um processo de 30, 40 mil reais. Então, faça esse acompanhamento. É um acompanhamento super importante e vai desenvolver muito a sua empresa e vai demonstrar para os funcionários também que você tem uma estrutura interna. Então, eu quero agradecer o convite de hoje. Estou muito feliz de estar hoje aqui com vocês, trazendo um pouquinho do assunto. E o que vocês precisarem, estou à disposição. Convidaremos mais vezes. Com certeza, não tem dúvida. E aí, Carol? O meu recado é para o síndico, que ele faz uma excelente escolha quando ele tira esse problema das costas dele. Sim. Hoje, você ter uma terceirizada para apoiar o serviço no condomínio e manter o zelo no condomínio é valor, não tem preço. E acho que fazer cotação com outras empresas não está com nada. Vai para a saúde da limpeza. Amém. É isso aí. Merchan puro, hein? A Cíntia faz quase uma lavagem cerebral das pessoas. Amor, Cíntia, um beijão pra você. Você vai estar conosco daqui a pouco no próximo episódio. Tatuadíssimo saúde da limpeza. Oi? Tatuadíssimo saúde da limpeza. Então, você vai estar com a gente daqui a pouco. Com certeza vai ser um episódio muito legal também. Marcelo, alguma coisa pra acrescentar? Só acrescentar. Eu vou perguntar a Cíntia se ela quer ser sócia da minha empresa. É porque ela consegue montar um time, né? Todas as pessoas que trabalham na saúde da limpeza, cara, assim, eu não sei quem é a dona. Eu não sei, porque todos eles parece que tatua o logotipo da saúde da limpeza. Assim, se você trabalhar tanto na parte de detetização, limpeza e caixa d'água, tu pensa que todos eles são donos da empresa. Pela forma que eles trabalham. Legal. Assim, eu quero parabenizar muito a Cíntia pelo trabalho que ela faz. Daqui a pouquinho você vai poder fazer isso pessoalmente, ela vai estar aqui com a gente. Mas antes de terminar, eu quero lembrar vocês que não só a Saúde na Limpeza, como todas as empresas que estão aqui atrás da gente, aqui nessas duas telas, são empresas que elas são terceirizadas também, são empresas de terceirização de serviços e que nós confiamos muito e estão nessa empreitada já há muitos anos no mercado e com muita expertise sobre cada assunto. Nós vamos deixar na descrição desse vídeo o contato tanto da doutora Laura, quanto da Carolina, quanto da Saúde na Limpeza, porque senão não adianta botar só da Carolina Almeida. É verdade. E eu quero agradecer vocês pela audiência e falar que foi muito legal esse assunto. Verdade. Em breve teremos mais assuntos e no próximo episódio teremos Cíntia Miranda falando sobre as inovações, sobre as... Como que eu posso dizer? A nova tendência, as novas regras de sanitização e tal. E vai ser muito legal também. Eu quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado. E tchau, mundo condominial. Um abraço. Tchau, até a gente. próxima.